Instrutor de taekwondo. Em que momento a gente deve colocar alguém, né, algum aluno, para começar a puxar treino, puxar aquecimento, puxar um alongamento no final? Faixa verde, faixa azul, faixa vermelha, ponta preta. Obviamente a cor da faixa pode variar de acordo com a região, já falei sobre isso aqui no canal, não se preocupa muito com isso. Mas o conceito que eu vou falar nesse vídeo aqui, ele vale para todas as graduações, independente de qual delas, tá? Só vou falar o meu ponto de vista. Lembrando, é meu ponto de vista. Até onde eu sei, não tem nenhuma regra mundial a respeito disso. Então que fique bem claro, tá? Vamos debater sobre isso nesse vídeo de hoje. Mas eu gostaria, antes de começar o vídeo, mandar um abraço pro Carlos Nogueira, da equipe Warrior Fight de Taekwondo, lá do Rio Grande do Sul. O pessoal lá acompanha meu canal, o Carlos também acompanha meu canal. Então, ó, tamo junto. Muito obrigado por acompanhar aqui o canal. Tô acompanhando ali o Instagram de vocês também. E também eu vi que é old school, né? Taekwondo old school, é o que muito me agrada. Então, parabéns pela tua postura. Seguinte, vamos lá. Instrutor. Na minha academia, eu sempre falo isso porque não é uma regra geral, tá? Na minha academia, instrutor é apenas a partir de faixa vermelha, que é segundo GUB, tá? Mas isso depende de pessoa para pessoa. Eu não faço com que o aluno puxe o treino no meu lugar. Ou seja, eu vou passear e vou botar o aluno para dar aula. Não. A responsabilidade da turma é minha. A responsabilidade de estar à frente da turma, acompanhar o desenvolvimento deles e de criar todo o contexto de treino é minha. No entanto, eu sempre falo assim, ó, eu treino os meus alunos para não serem alunos para sempre. Eu treino os meus alunos para que amanhã ou depois eles tenham condições de serem professores, mestres e grão-mestres. Então existe todo um progresso, né, um processo evolutivo baseado em diversos critérios. Então é individual, não é a cor da faixa que vai definir se o aluno está preparado ou não para aquela responsabilidade, para começar aquela responsabilidade. E lembrando, a responsabilidade é do professor. Eu já vi diversos casos aí, muitas pessoas falam comigo a respeito disso, inclusive, que colocam alunos para dar aula enquanto eles ficam mexendo no celular ou dando em cima das mulheres. Na minha visão, a responsabilidade continua sendo do responsável pela turma, que normalmente é o professor ou o mestre, faixa preta ou mestre, tá? Que isso fique bem claro. No entanto, o progresso evolutivo, né, o processo evolutivo de um aluno, ele tem as etapas. E dentre, né, as etapas, existe aquela que a gente começa a jogar a responsabilidade a nível de instrução para os alunos. Por quê? É como se fosse um estágio, né? Você vai preparando aquele aluno, aquela aluna para começar a ter mais responsabilidade, a assumir aquela responsabilidade. Então o foco não é você tirar a responsabilidade de você, e sim você começar a alimentar o seu aluno a ter mais responsabilidades. Então, normalmente isso acontece aos poucos. Pega um aluno, já tem uma postura, já tem uma conduta, já tem um respeito, já tem uma noção de disciplina, já é conhecido da turma, as pessoas já confiam naquele aluno. Então, começa puxando um aquecimentozinho, uma coisa rápida no início do treino, vai esticando, começa a puxar um aquecimento, mais um alongamento, uma mobilidade articular no início. Depois de um certo tempo, já vai jogando responsabilidade de dar ideias no treinamento. Dar ideias, não é assumir a responsabilidade. Lembrando, responsabilidade de dar aula é do professor, ele não pode transferir isso, tá? No meu ponto de vista. Agora, se o aluno não tem condição ou ele não quer dar aula, ou não, eu quero treinar taekwondo, mas eu nunca quero dar aula na minha vida. Ao meu ver, esse pensamento ele deveria ter uma mudança. Porque eu comparo sempre o taekwondo a uma faculdade. Quando você se forma numa faculdade, pode ser que você não vá querer dar aula. E pode ser que você nem queira trabalhar com aquilo, com aquela faculdade que você fez. Quero só para ter uma graduação superior, uma outra graduação superior, para aprender cada vez mais. Eu não quero dar aula com aquilo, eu não quero ter responsabilidade sobre aquela profissão. Eu quero estudar apenas por estudar. Beleza, é um direito seu. Porém,
Você, quando entra para uma faculdade, você não diz para a diretoria lá da faculdade que você não quer aprender porque você não está lá só por fazer. Não. Você tem que passar por aquele processo de evolução, de aprendizado. Aquela etapa inteira. O que você vai usar depois é outra história. É que nem eu falo do taekwondo esportivo. Quando a gente treina o taekwondo esportivo, que é isso que a gente vê nas competições, nas Olimpíadas, ou seja lá o que for, é uma parte do taekwondo. Ela pega o todo do taekwondo, o volume inteiro do taekwondo, adapta algumas coisas e leva para uma competição baseada em regra. Beleza. Agora, estudar apenas taekwondo esportivo, eu sempre falo, quem me acompanha aqui no canal sabe, na minha visão, tá errado. Não existe taekwondo esportivo apenas. Existe a vertente do taekwondo esportivo, que isso fique claro. Então, quando a gente pega um aluno desde o início, é mais fácil da gente ir moldando esse aluno para o nosso perfil. Porém, é importante que você entenda isso. Cada aluno possui a sua própria identidade. E o professor, ele precisa dar essa liberdade, baseado em respeito e confiança, precisa dar essa liberdade para o aluno começar a evoluir sozinho. O aluno, ele é um discípulo, vamos botar assim, do professor, mas ele vai ter sua própria metodologia daqui para frente. Vai ter sua própria identidade na hora de dar aula daqui para frente. É claro que o professor tem que guiar, tem que levar, acho que nesse formato aqui de correção, eu acho que você poderia mexer um pouquinho, melhorar um pouquinho, ter mais relacionamento interpessoal, ter mais compreensão com as dificuldades dos seus alunos. Você pode analisar melhor, ver qual que é a dificuldade daquele movimento, daquela técnica do seu aluno e tentar trabalhar na dificuldade, não no todo. Então tudo isso faz parte de uma análise que o professor e o mestre devem fazer. Eu sei que tem pessoas que não fazem, mas devem fazer para que o aprendizado, o ensinamento, ele seja específico para o aluno. Não é uma aula particular, mas às vezes a dificuldade do aluno X é diferente da dificuldade do aluno Y. Então você precisa ir na dificuldade, tá? Que isso fique bem claro. Às vezes uma dificuldade é alongamento, às vezes a dificuldade pode ser uma falta de fortalecimento, pode ser um encurtamento, pode ser uma dificuldade de equilíbrio, uma dificuldade de rotação, e é individual. Ah, mas os dois são faixa azul, então eu vou ensinar a mesma coisa. Não, da minha forma, não. Os dois são faixa azul, mas são perfis diferentes, são indivíduos diferentes, cada uma com a sua particularidade. O professor, ele precisa ter essa noção. Então, quando você começa a jogar responsabilidade para o seu aluno, que amanhã vai ser instrutor, que depois da manhã vai ser professor, é para ele começar a ter esse feeling, a sentir isso da turma, começar a entender que por mais que você programe, tem um programa de desenvolvimento, você consiga organizar, criar metodologias e planejar a sua aula, aquele planejamento ele pode ir por água abaixo, porque dependendo do que você vai ensinar, a turma vai ter dúvidas que você não planejou. Então você vai precisar ter resiliência, se readaptar àquilo ali e fazer com que a coisa comece a andar de novo. Porque não adianta você querer, é uma coisa que eu sempre falo, não adianta você querer ensinar alguém a correr se essa pessoa ainda não sabe andar. É etapa por etapa, etapa por etapa. E o aluno precisa entender isso. O aluno em treinamento, né, o professor em treinamento precisa entender isso. Tá, mestre, mas até agora você não falou qual faixa o aluno pode ser instrutor. Qualquer uma. Qualquer uma. O meu faixa laranja, que é a segunda faixa, a primeira depois da branca, na teoria já é professor dos faixas brancas. E o faixa verde, na teoria, já é professor, um instrutor do faixa amarela, do faixa branca. Por quê? Sempre quando a gente avança uma graduação, a gente precisa dominar o currículo, né? Eu sempre falo sobre isso aqui, quem me acompanha já sabe, daquela graduação e os currículos anteriores, de tal forma que ele já começa gradativamente, bem fragmentado, a ajudar os alunos menos graduados. E não ficar treinando para exame de faixa apenas na semana do exame de faixa. Isso para mim está errado. E vou falar sobre isso em breve aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, que ainda vou falar bastante sobre isso aqui. Então, porém, existe um detalhe importante. Dar aula e ensinar é uma coisa. E aí, acima de faixa vermelha, que é segundo GUB, tá? Aí o aluno já se torna, já tem como é que se fala? O posicionamento, né? A forma de saudar como instrutor.
instrutor. Ou seja, ele já vai para frente da turma no início da aula e já vai ter uma saudação para aquele aluno faixa vermelha, que já é instrutor. Os abaixo, ponta vermelha para baixo, né? Sétimo GUB não, terceiro GUB para baixo, aí não tem saudação. Ele ajuda na aula, mas não tem saudação. Então vamos lá, para saudação. Ou seja, começou a aula, todo mundo chegou que né? Quando é mestre, sabonin que né? Quando é professor, kyosanin que né? E quando é instrutor, você sabe? Coloca nos comentários se você sabia que a saudação para o instrutor é jokyunin que né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então o instrutor, ele já tem um posicionamento, ele já tem uma posição de frente à turma e ele vai receber a saudação da turma. Então como é que funciona? O mais graduado é saudado, por exemplo, o quarto dan. O mestre, ele recebe uma saudação guiada pelos professores, pelo professor, um deles, né? Depois que o mestre recebe a saudação, o professor vem para frente da turma no início da aula e também recebe a saudação. O mestre recebe a saudação sabonin kyone. O professor recebe a saudação kyosanin kyone. E aí tem uns ponta preta, tem faixa vermelha, vem todo mundo para frente também. E o mais graduado abaixo deles puxa a saudação para o instrutor, que é jokyunin kyone. Beleza, voltou todo mundo, fez a formação, que geral e aquecimento, mobilidade articular, alongamento, treino técnico e por aí vai. Essa é a minha rotina de treino. Tem pessoas que não fazem alongamento no treino, eu acho errado. Mas tem pessoas que fazem e não estou aqui para julgar. Então, só reforçando e resumindo tudo que eu falei daqui para trás. Instrutor, a nível de saudação, a nível de utilização de dobô gola preta, por exemplo. Eu só libero a utilização de dobô gola preta para faixa vermelha para cima, segundo GUB para cima. E aí ele recebe a saudação de jokyunin, de instrutor. Para ensinar o restante da turma, é diluído. Todo mundo tem a obrigação de aprender e a obrigação de ajudar. Ali todo mundo é um espírito, ali é um grupo, todo mundo tem que crescer junto. Não tem aquela de, eu sei mais do que você, não, isso aí para mim é palhaçada, isso para mim não funciona. Todo mundo tem que ajudar todo mundo. E o vermelha, para cima, já tem uma responsabilidade maior. Já vamos jogando responsabilidade aos poucos para ele, para começar a puxar a turma. Mas o aluno não quer ser professor. Mas quando ele se formar faixa preta, ele já vai ter essa condição. É muito melhor aprender as coisas fragmentadas ao longo do tempo, que isso se fixa mais na tua mente, do que você querer aprender tudo de uma vez. E mais uma vez, por isso eu reforço, não se treina para exame de faixa na véspera do exame. Não faz isso. Se você faz isso, você está perdendo tempo. Por isso que, mas eu não vou treinar fora porque o exame está longe. Treina, bota na cabeça, vai ser muito mais difícil de você esquecer posteriormente. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho se você não tiver feito isso ainda. Eu coloco muita coisa relacionada ao Taekwondo. Bota nos comentários o que você achou dessa explicação, se tu conseguiu abrir a sua cabeça com relação a isso. E como eu sempre falo, te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!